Muitas das vezes, pelas circunstâncias das nossas vidas, nos perguntamos às vezes quem nós somos em Deus. Às vezes pensamos que nós somos convertidos, às vezes pensamos que nós nascemos de novo, pura e simplesmente porque nós estamos apegados a um determinado vício, estamos apegados a um determinado costume pecaminoso e nós não conseguimos nos desvincular desse vício pecaminoso, desses atos pecaminosos. Afinal, quem nós somos em Deus? Eu estou aqui neste vídeo para abordar acerca da nossa identidade, a identidade de Cristo, quem nós somos em Deus. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Cá estou eu mais uma vez para partilhar a palavra de Deus com todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da palavra de Deus. Como vocês sabem, meu nome é The Blessing. Cá estou eu mais uma vez, o vosso mestre da palavra de Deus e o pastor dos aleijados e oprimidos. Bom, como vocês já sabem, o tema de hoje é quem nós somos em Deus. Então aqui neste vídeo vou trazer um pouco de quem nós somos em Deus, trazer um pouco a consciência de quem nós somos em Deus, em Cristo Jesus. Porque não há nada mais perigoso do que você não ter pleno conhecimento de quem tu és. A razão de muitas dificuldades, a razão de muitas quedas, a razão de muitos fracassos, até entre os filhos de Deus, é porque eles não se conhecem quem eles são. E para isso, nós vamos falar primeiramente da obediência. A primeira coisa que nós temos que ter em conta é que nós não precisamos de obedecer para sermos cristãos. Nós apenas nos apegamos e nos conscientizamos da obediência de Cristo para que nós possamos obedecer. No livro de Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Aqui nós podemos ver que a razão pela qual a humanidade está sujeita ao pecado, a razão pela qual os homens caem no pecado, os homens pecam, não é porque necessariamente isso vem deles, mas é porque houve um homem que desobedeceu a orientação de Deus. Vamos ver que a desobediência de um homem aqui refere-se a Adão, que é o primeiro Adão. A desobediência do primeiro Adão é a causa da humanidade ser desobediente até os dias de hoje. Então, nós temos que ter em conta, nós temos que entender que o nosso instinto pecador, o nosso pecar, nós pecamos porque alguém pecou antes. Não porque propriamente isso venha de nós, mas é por causa da posição na qual nós estávamos inseridos. Nós éramos filhos, como éramos filhos do antigo Adão, estávamos já sujeitos a pecado que o primeiro Adão cometeu. E por estarmos sujeitos a esse tipo de pecado que o primeiro Adão cometeu, nós nos tornamos pecadores por natureza. Mas quando quando Jesus vem, quando Jesus obedece a palavra de Deus, não é por acaso que a Bíblia diz que Jesus relata que não veio para destruir a lei, mas sim veio para cumprir a lei. Jesus é o cumprimento da lei. Não é por acaso que a Bíblia diz também que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então nós podemos entender que a lei é algo provisório. Não foi dada para o homem cumpri-la. A lei não foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para expor a fraqueza do homem. E para expondo a fraqueza do homem, o homem pudesse perceber de que ele é insuficiente sem Deus. Ele precisava de um Redentor. E esse Redentor, quando chega, que é Jesus, ele obedece, ele cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, através da obediência dele, nós nos tornamos justos. Nós somos justos não porque fizemos alguma coisa. Nós somos justos porque ele fez. Nós éramos desobedientes, nós éramos pecadores, não porque nós escolhemos ser pecadores, mas sim nós éramos pecadores porque Adão caiu ou desobedeceu a Deus. Mas nós nos tornamos justos porque Jesus Cristo, o nosso Redentor, obedeceu. Nós somos justos porque alguém obedeceu. E é por isso que
o pecado perde o domínio sobre nós porque nós já estamos numa outra posição. E outra coisa, para te elucidar de quem nós somos, outra coisa que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos abrir o livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Então, quando nós fomos feitos a justiça de Deus, significa que nós fomos libertos das ligaduras do pecado. Porque muitas das vezes nós já tentarmos cumprir a lei, acabávamos por não cumprir a lei. Nós somos incapazes de não pecar sem a ajuda de Deus. Nós não temos como viver em santidade sem a ajuda de Deus. Agora, justiça de Deus é a nossa natureza. Ser de Cristo é fazer a vontade. Justiça de Deus, por natureza, faz a vontade de Deus. Então, nós, por natureza, fazemos a vontade de Deus. Antes, por natureza, nós vivíamos no pecado. Por natureza, porque houve alguém que desobedeceu. Mas agora que nós estamos inseridos em Cristo, por natureza, viver para Deus é nossa natureza. Fazer a vontade de Deus é nossa natureza. Isso nós não fazemos por esforço carnal. Nós não fazemos por esforço carnal. O que nos leva para o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos. Olha, apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aqui no versículo 5, ele especifica quais são essas fortalezas. Vamos lá. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São essas fortalezas. Todos os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São essas fortalezas. O diabo é muito astuto, nós temos que saber disso. E porque o diabo é astuto, como maneira de privar o Filho de Deus de saber quem ele é em Deus, ele vai ocultar certas verdades que lhe dizem respeito. E quando o diabo oculta certas verdades que lhe dizem respeito, o Filho de Deus acaba por não viver aquilo que era suposto ele viver depois do sacrifício de Jesus. Ele acaba não conhecendo os direitos que ele tem, as regalias que ele tem, depois que vieram através do sacrifício de Jesus. Existem muitas regalias que foram desbloqueadas desde que Jesus se sacrificou, desde que Jesus escolheu se sujeitar à lei. As regalias que foram desbloqueadas. Então, o diabo, para privar o Filho de Deus de não acessar esses segredos escondidos, vai levantando essas fortalezas, vai levantando argumentos que não condizem com a palavra de Deus, vai criar altivezes que vão levantar-se contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Por exemplo, há países em que é proibido pregar evangelho. Há uma altivez. Isso é uma altivez. Existem, por exemplo, argumentos errôneos, por exemplo, esses que dizem que nós devemos cumprir a lei. Nós devemos cumprir a lei. E é através dessas falácias que o Filho de Deus é privado de certas regalias que ele devia desfrutar em Deus. E por ele ser privado dessas regalias que ele deveria desfrutar em Deus, ele acaba caindo em muitos vícios. Pastores, hoje temos pastores que estão presos, que são homens de Deus. São homens de Deus. Estão presos em pornografia, estão presos em fornicação, estão presos em alguns até adultério. Há pastores que não conseguem fechar seus zips. Não porque eles estão felizes com aquilo, não porque eles estão contentes com aquilo.
algum argumento que eles aceitaram conceber na mente deles, que lhes faz viver assim. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte. Desculpa, não é Romanos capítulo... é Romanos capítulo 5, versículo 20, não versículo 19, como haverá dito. Diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos ver aqui que a lei veio para que a ofensa abundasse. É incrível. Então, quando o homem pensa que a lei é para ser cumprida, veio para ser cumprida. Quando o homem pensa que Deus deu a lei a Moisés para ser cumprida, ele cai numa armadilha e não se apercebe dessa armadilha. E quando ele cai nessa armadilha, ele, ao tentar cumprir a lei, acaba suscitando pecados que estavam incubados na carne dele. Porque nós temos que entender o seguinte: o nosso espírito foi renovado, mas a nossa carne ainda não foi renovada. Então, porque por causa da nossa carne que não foi renovada, o pecado ainda está na carne. Nota, o pecado está na carne, mas o nosso eu espiritual está livre do pecado. Então, quando o Filho de Deus se sujeita debaixo da lei, ele está a se colocar num pedestal em que vai criar vícios pecaminosos. Ao tentar se esquivar desses vícios, mas se tornam piores. Ao tentar se esquivar desses vícios, mas se tornam intensos. Porque a lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para que a ofensa abundasse. Em outras palavras, a lei foi dada para que o homem pudesse entender de que é insuficiente sem Deus. Em outras palavras, foi dada para expor a fraqueza do homem. E o pecado é a fraqueza do homem. E eu dou graças a Deus porque se a lei não viesse, o homem não entenderia que é insuficiente sem Deus. Pastores, eu gostaria de falar com filhos de Deus que têm alguns vícios pecaminosos. Não importa em que vício tu estejas, se você aprender coisas da parte de Deus, boas coisas da parte de Deus, tenha certeza que esses vícios não vão permanecer aí. Não vão permanecer aí. E é por isso que nós temos que entender que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Quanto mais nós confessamos que somos justiça de Deus em Cristo, mais estaremos a mortificar as obras da carne. A Bíblia diz que é pelo Espírito que nós mortificamos as obras da carne. A Bíblia diz o seguinte: se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Apóstolo Paulo vem nos dizendo que nós não devemos militar segundo a carne. Ok, se não militamos segundo a carne, temos que militar segundo o quê? Segundo o Espírito. O que é militar segundo o Espírito? Militar segundo o Espírito é entender o real propósito da obediência de Cristo. É conhecer mais a Jesus. Nota, a Bíblia não é um livro acerca de leis, não é um livro acerca de regras para viver bem, não é um livro acerca de bons princípios, não é um livro acerca de histórias maravilhosas, não é um livro acerca de histórias românticas, não. A Bíblia é um livro exclusivamente para falar-se acerca de Jesus. Não é um livro acerca da cura divina, mas é um livro acerca do Deus da cura. E falando acerca da cura divina, houve um episódio em que o povo de Israel parece que pecou contra Deus e depois eles começaram a ficar doentes de uma maneira desorganizada. Acho que cobras, sim. Os israelitas foram invadidos por cobras, foram atacados por cobras. Quando eles são atacados por cobras, Deus instrui a Moisés para esculpir uma estátua, uma cobra de bronze. E para que essa cobra de bronze fosse levantada, e quem olhasse para essa estátua de bronze seria curado. E nós no Novo Testamento
pela luz do Novo Testamento, vamos perceber de que essa estátua de bronze apontava para Jesus. Então, quem olhava para aquela estátua de bronze estava a olhar para um tipo de um Jesus em tipo, um Jesus é uma representação. Estaria a olhar para uma representação de Jesus, não para Jesus como tal. E era curado por olhar para aquela estátua. Então, minha resposta para aqueles que precisam de cura divina, minha resposta para aqueles que precisam de respostas é: olhe para Jesus. E quando você olha para Jesus, as tuas coisas Ele vai organizar. Não é por acaso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Buscar o reino de Deus é isso que nós estamos a fazer. Investir em conhecer a Jesus. E quando você investe em conhecer a Jesus, você estará mais consciente de que você é a justiça de Deus em Cristo. Mas você estará consciente de que é pela obediência de Jesus que eu fui feito justo. E eu fui justificado. E por eu ser justo, andarei em justiça. E você não vai andar em justiça por esforço humano, mas sim você andará na justiça, porque justiça é a tua natureza. Há uma diferença gigantesca quando entendemos esses princípios. Nós não andaremos na obediência por esforço humano, mas nós andaremos na obediência porque a obediência é a nossa natureza. Porque por natureza nós somos justos. Essa é a diferença. Nós não obedecemos como dever, já não obedecemos como dever, já não somos justos e justiça não é algo que nós nos esforçamos para alcançar. Obedecer é a nossa natureza e ser justo é a nossa natureza. Então, nós devemos estar mais conscientes disso. Não mais conscientes do diabo, não mais conscientes do que você fez ou do que você deixou de fazer, não mais conscientes dos erros do teu passado. Não. Jesus Cristo é um ser que não condena a nenhum ser humano por qualquer tipo de pecado que seja. Vou vos lembrar daquela mulher adúltera. Aquela mulher adúltera, quando o sacerdote, quando os mestres da lei se aproximaram a Jesus e acusaram ela de adultério, que de fato foi encontrada em flagrante a adulterar, eles foram a perguntar a Jesus: Jesus, a lei diz que nós devemos apedrejar esta moça aqui. O que é que tu achas? Jesus estava a rabiscar no chão. Ele disse: quem tiver algo, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então todos ficaram aborrecidos, começavam a acusar, até se cansarem. E quando eles se cansam de lhe acusar, aquela mulher adúltera, todos esses mestres da lei, os fariseus, saem dali, se retiram. E depois Jesus pergunta à adúltera: há alguém mais que te condena? Ela responde: não, Senhor. E depois Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus, primeiro o que ele fez quando ela falou para ela, primeiro transmitiu a consciência da não condenação para aquela moça. E quando ele transmite a consciência de não condenação para aquela moça, ele depois diz: vai, não peques mais. Primeiro, nós temos que estar conscientes de que nós não somos condenados para não pecar. O remédio para vencer o pecado é estarmos conscientes plenamente de que nós não fomos condenados. Não somos condenados pelos erros que cometemos. É por isso que a Bíblia diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você é filho de Deus independentemente dos seus vícios. Você é filho de Deus independentemente da sua carne dizer o contrário, porque é verdade. A nossa carne pode dizer algo contrário. A nossa mente pode ser bombardeada por pensamentos contrários à palavra de Deus. Mas o fato é este: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, e você está em Cristo. E então você precisa de carregar em plena consciência de que eu não sou condenado. Jesus nunca me julga, Jesus nunca me condena, Jesus nunca vai me condenar. E quando você estiver mais consciente de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, mas o teu coração estará leve.
mais você estará consciente, mais você se tornará aquilo que realmente você é. Você é justo, você foi justificado. Você é a justiça de Deus em Cristo. E sempre quando tiver pensamentos de condenação, você sempre deve declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, através da morte de Jesus. Eu sou justo pela obediência de Cristo. Eu sou justo pela obediência de Cristo. Eu fui feito justo pela obediência de Cristo. Estão a ver? O Evangelho é simples. Filhos de Deus, o Evangelho é simples. E eu vou ficar por aqui e eu despeço-vos com beijos nos vossos corações. E eu oro para que não desistam dos planos que Deus tem para as vossas vidas, não importam os vossos vícios, Deus vai vos usar poderosamente. É assim, eu vou ficar por aqui e beijo nos vossos corações. Tchau.